Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje é a lição da Escola Sabatina, a lição de número 12, que tem como tema Precursores de Eventos Finais. Antes de eu iniciar de falar desse tema, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixarem seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês. Então vamos aqui para a lição de número 12 da Escola Sabatina, Precursores de Eventos Finais. E o verso áureo diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, verso 7. Nesta semana estudaremos outras duas histórias bíblicas que prenunciam os eventos dos últimos dias em detalhes notáveis. Primeiramente, examinaremos o relato de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tem paralelos com as questões retratadas em Apocalipse 13. Então voltaremos ao Novo Testamento, onde descobrimos que a experiência dos primeiros cristãos pode nos ajudar a entender o que esperar antes do retorno de Cristo. Ambos exemplos destacam uma coragem notável e apresentam chaves para encontrar paz de espírito mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Repetidamente, Jesus fez declarações como: não tenham medo. E por que vocês estão assustados? João 6, verso 20 e Lucas 24, verso 38. É importante lembrar que o foco da profecia é Cristo, e sendo assim, em todas as cenas retratadas nos momentos finais da terra, devemos seguir o seu conselho, que ao coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. João 14, verso 1. Os eventos dos últimos dias serão desafiadores para os fiéis a Deus, mas é preciso encarar esses acontecimentos com esperança. Esperança em quem? Em Deus. Nós temos que encarar esses acontecimentos com esperança. Esperança em Deus. Vamos aqui para a parte de domingo. Daniel 2 e a interpretação historicista. Uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é Daniel 2. Escrevendo mais de 500 anos antes de Cristo, o profeta predisse a história mundial, começando em seu próprio tempo, na Babilônia, e depois passando pela Média Pérsia, Grécia, Roma e a divisão de Roma, nas nações da Europa moderna como existem até hoje. Na verdade, referindo-se às nações europeias, a profecia diz que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro, em Daniel 2, verso 43. Essa profecia foi cumprida de maneira notável, apesar de todos os tipos de casamentos entre as pessoas dessas nações, de príncipes e plebeus. Elas permanecem divididas. Por exemplo, a monarquia britânica é chamada de Casa de Windsor, um belo nome tipicamente inglês. No entanto, esse termo é relativamente recente. Originou-se em 1917. Além disso, a família real britânica era chamada de Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, um nome claramente alemão, porque muitos da realeza britânica, tentando se misturar por meio de casamentos, eram parentes de sangue dos alemães. No entanto, esses laços de sangue não foram suficientes para mantê-los longe da guerra. Então, durante a Primeira Guerra Mundial, querendo se dissociar de seus odiados inimigos, eles mudaram o nome para a Casa de Windsor. Pergunta de número 1.
Leia aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 2, do verso 31 a 45. Eu só não vou ler os textos, senão o meu vídeo vai ficar longo. Eu peço que vocês leiam, para vocês também entenderem qual foi o sonho de Nabucodonosor e qual a interpretação dada por Daniel. Leiam aí nas suas casas esse texto, Daniel 2, verso 31 a 45. Todas as profecias de Daniel seguem o fundamento estabelecido no capítulo 2. O restante das profecias do livro, assim como Daniel 2, apresenta a sequência de um império mundial após o outro, até que Deus estabeleça seu reino eterno, que está lá em Daniel capítulo 2, verso 44, Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Em outras palavras, as profecias se cumprem ao longo da história em uma sequência ininterrupta de impérios, começando na época do profeta e terminando no futuro, com o reino eterno de Deus. Essa é a interpretação historicista das profecias que se fundamenta no próprio texto bíblico. Esse entendimento é crucial entender os eventos dos últimos dias, especialmente como são descritos no Apocalipse. Parte de segunda-feira, adorando a imagem. Por mais leal que o rei tivesse sido a Daniel e ao seu Deus, porque havia ficado impressionado com a revelação do mistério em Daniel capítulo 2, verso do 46 a 48. Isso não durou muito. Pergunta de número 2. Leia Daniel capítulo 3, verso do 1 a 12. A estátua era toda de ouro e o rei exigiu que ela fosse adorada. Qual é a relevância desses fatos? O rei ressaltou seu desafio à mensagem dada por Deus, construindo uma estátua inteiramente de ouro. Que ideia ele queria transmitir com isso? Babilônia jamais cairia, e Nabucodonosor sempre seria rei, e quem ousasse desafiar essa ideia seria morto. Isso é um forte lembrete de que o desejo humano por autodeterminação pode nos cegar para a verdade sobre como o grande conflito se desenrolará. Nabucodonosor revela a característica de Lúcifer. Ele era ambicioso, presunçoso e orgulhoso, o suficiente para se rebelar contra a autoridade de Deus. Naturalmente, existem diferenças marcantes. Nabucodonosor depois expressou fé em Deus, e é provável que o encontremos no reino que ele inicialmente desafiou. Pergunta de número 3. Quais palavras dos 3 rapazes hebreus desafiaram o rei? O que isso nos ensina sobre fé? E o que às vezes ela pode exigir de nós? Está lá em Daniel capítulo 3, versos 17 e 18. Muito facilmente, esses 3 homens poderiam ter apresentado justificativas para sair daquela situação perigosa. Afinal, eles não estavam sendo fanáticos, dispostos a ser queimados vivos, simplesmente por causa da questão de se curvarem. Usando uma linguagem atual, eles não poderiam ter simplesmente fingido, curvando-se para amarrar seus cadarços enquanto oravam ao Deus verdadeiro. Realmente valia a pena o que estavam enfrentando, sem dúvidas. Eles acreditavam que sim, embora suas palavras mostrassem que sabiam que talvez não escapassem vivos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16, verso 10. Esse texto ajuda a evitar justificativas fáceis que levam as pessoas a comprometer sua fé. Parte de terça-feira, adorando a imagem novamente. Os estudiosos há muito tempo observam uma conexão entre Daniel 3
e que o Apocalipse ensina sobre os eventos dos últimos dias. E com razão, porque Daniel 3 descreve a ordem para adorar a imagem e a desobediência a essa ordem seria punida com a morte. Daniel 3, verso 15. Esse evento é refletido no que o Apocalipse prediz sobre a ordem de adorar outra imagem, que está lá em Apocalipse 13, verso 15. E a desobediência também será punida com a morte. Ele foi concedido poder para dar a vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Pergunta de número 4. Que contraste o Apocalipse apresenta entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos, que está lá em Apocalipse capítulo 13, dos versos 11 a 17, Apocalipse 14, verso 9, 11, 12, Apocalipse 16, verso 2, Apocalipse 19, verso 20 e Apocalipse 20, verso 4. Que vocês leiam esses textos. Que nem eu falei, eu não vou ler porque o meu vídeo vai ficar longo. Que vocês leiam. O povo de Deus é chamado a adorar ao Criador. Apocalipse 14, verso 7. Em oposição à besta e sua imagem. Os 3 rapazes hebreus, enfrentando uma ameaça semelhante, recusaram-se a adorar qualquer coisa que não fosse Deus, o Criador. Portanto, por mais diferentes que sejam as circunstâncias entre os que aconteceu na planície de Dura, com a ordem para adorar a imagem em oposição ao Criador, e o que acontecerá no mundo com o chamado para adorar a imagem também em oposição ao Criador, o princípio é o mesmo. Pergunta qual que é esse princípio? Quem não adorar a imagem, a besta vai levantar, vai ser punida com a morte. Como que aconteceu com aqueles 3 jovens hebreus. Mas eles foram libertos, porque eles tinham fé em Deus, eles acreditavam em Deus, eles não deixaram a sua fé cair. Nós temos que ter uma fé inabalável. Por mais quando isso acontecer, e vai acontecer, nós temos que ficar do lado do Criador. E Deus vai nos livrar desse poder maligno, que é a besta. Agora aqui pergunta de número 5. Leia Romanos capítulo 1, verso do 18 ao 25 e veja a ligação entre Romanos capítulo 1, verso 18 e Apocalipse 14, verso 9 e 10 acerca da ira de Deus. A adoração à imagem seria apenas mais uma manifestação do princípio relacionado com autoridade a quem realmente adoramos. Adoração, meus queridos, não significa necessariamente curvar-se e oferecer incenso. Embora possa incluir essas práticas, adoramos tudo aquilo a quem prestamos lealdade suprema. Quando consideramos quem Deus é, nosso Criador e Redentor. Então fica claro que somente Ele deve ser adorado. Adorar outra coisa é idolatria. Talvez isso ajude a explicar as palavras aparentemente duras de Jesus. Quem não é por mim é contra mim. Quem não é por mim é contra mim. A quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, verso 30. Os eventos finais são uma manifestação mais intensa dessa verdade. Parte de quarta-feira. Perseguição à Igreja Apostólica. O Antigo e o Novo Testamento apresentam antecedentes dos eventos finais. A vida não era fácil para os cristãos do primeiro século. Foram odiados pelos compatriotas judeus, que os viam como ameaça à fé de Moisés, e enfrentaram a ira dos romanos. Os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo nas pessoas de seus seguidores. O paganismo previa que seu evangelho triunfasse. Seus templos e altares desapareceriam. Então convocou suas forças
para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Que está lá no Grande Conflito, página 30. Quem foram contra esse poder morreram queimados. Foram perseguidos porque tinham a verdade de Deus. Uma história do livro de Atos mostra de forma bastante poderosa o que o povo de Deus pode esperar ao nos dirigirmos para o cenário de Apocalipse 13. Pergunta de número 6. Quais elementos de Atos, capítulo 12, verso do 1 a 17, prenunciam os eventos finais? Tiago havia sido decapitado e Pedro seria o próximo. Os cristãos enfrentavam pena de morte. Um dos aspectos notáveis da história é que Pedro estava dormindo. Naquela noite terrível em sua vida, o anjo teve que tocar no lado dele para acordá-lo. Pedro foi libertado miraculosamente e se dirigiu a uma reunião de crentes que tiveram dificuldade em acreditar que ele realmente havia sido libertado. Embora estivessem orando por isso, eles ficaram admirados, o que nos faz pensar com que frequência oramos e mal ousamos acreditar que Deus realmente nos responderá. Alguns crentes foram livrados, mas outros foram mortos. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, isso também acontecerá. Até Pedro, embora liberto naquela ocasião, acabou morrendo por sua fé. O próprio Jesus chegou a lhe dizer como isso iria acontecer. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos, e o outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me, que está lá em João 21, verso 18 e 19. Vamos para a parte de quinta-feira. A marca da besta. À medida que os anos passam, eventos finais como o decreto de morte e a marca da besta ainda não aconteceram, algumas pessoas expressam dúvidas e até mesmo ceticismo sobre nossa interpretação dos eventos finais, incluindo a centralidade do sábado e do domingo no conflito final. O Apocalipse é claro: ou adoramos o Criador ou adoramos a besta e sua imagem. Isso não deveria nos surpreender que, em uma questão que gira em torno da adoração ao Criador, o sábado fosse central, uma vez que esse é o sinal fundamental de que Deus é o Criador que deu a origem a esse dia de guarda no próprio Éden. Vamos ver Gênesis, capítulo 2, verso 1 a 3. Assim foram concluídos os céus e a terra, tudo que neles há, mas no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então Deus terminou o mundo, criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo dia. Deus nos deixou exemplo. Deus não precisa descansar, mas Ele nos deixou exemplo para ser seguido. Além disso, não é coincidência que o poder representado pela besta é o mesmo poder que alega ter mudado o mandamento do sábado para o domingo, sem base bíblica alguma. Com esse pano de fundo em mente, faz todo sentido a ideia de que o sábado e domingo estão envolvidos na questão da adoração, novamente ao Criador. Ou a besta encontramos no Novo Testamento, um antecedente da questão do sábado versus a lei
humana. Vamos ler aqui Apocalipse 14, versos 6 e 7. Olha o que diz. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora de seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Pergunta de número 7. Leia Mateus 12, dos versos 9 a 14 e João capítulo 5, verso do 1 a 16. O que levou os líderes religiosos a querer matar Jesus? Em Mateus 12, depois que Jesus curou no sábado o homem com a mão ressequida, que está lá em Mateus capítulo 12, verso do 9 a 13, como os líderes religiosos reagiriam? Mas os fariseus, saindo dali, conspiravam contra ele, procurando ver como matariam. Mateus 12, verso 14. Eles procuraram matar Jesus por causa do sábado? Em João capítulo 5, verso do 1 a 16, depois de outra cura miraculosa ocorrida no dia sagrado, os líderes perseguiram Jesus porque fazia essas coisas no sábado, que está lá em João 5, verso 16. O desejo de matar por causa da tradição. A Bíblia não proíbe curas no sábado, assim como nenhum texto bíblico colocou a guarda do domingo em lugar da observância do sábado. Versus a maneira correta de observar o sábado, embora a questão específica com Jesus não seja a mesma dos eventos finais. É bem próxima à lei humana versus a lei de Deus. Em ambos os casos, a lei contestada gira em torno do sábado bíblico. Vamos aqui para parte de sexta-feira, estudo adicional. Leia Ellen G. White, O Grande Conflito, das páginas 527 a 540, O Grande Resgate. Em todos os tempos, Deus tem usado santos anjos para socorrer e livrar seu povo. Vieram como homens com roupas de peregrino. Anjos apareceram em forma humana a homens de Deus. Repousaram como se estivessem cansados sobre os carvalhos ao meio-dia. Aceitaram a hospitalidade dos ares humanos. Agiram como guias aos viajantes, surpreendidos pela noite. Acenderam com suas próprias mãos o fogo do altar. Abriram as portas do cárcere, libertando os servos do Senhor, revestidos da armadura do céu. Vieram para remover a pedra do túmulo do Salvador. Muitas vezes, anjos aparecem em forma humana nas assembleias dos justos. Eles visitam também as reuniões dos ímpios, assim como foram a Sodoma, para fazer um relatório de suas ações e verificar se passaram dos limites da paciência de Deus. O Senhor tem prazer na misericórdia e, por amor aos poucos que realmente o servem, restringe as calamidades, prolongando a tranquilidade das multidões. Aqueles que pecam contra Deus compreendem que devem sua própria vida aos poucos fiéis, que eles gostam de ridicularizar e oprimir. O Grande Conflito, página 524. Então, esse foi a lição da Escola Sabatina, a lição 12, que tem como tema os precursores dos eventos finais. Aqui nós aprendemos as profecias, que ainda que não se cumpriram. Daniel capítulo 3 é a mesma coisa com Apocalipse 13. Quem não adorar a imagem que a besta vai levantar, vai ser perseguido com a morte, como aqueles 3 jovens hebreus passaram pela morte, mas Deus livrou. É esse mesmo Deus que livrou os 3 jovens hebreus, vai nos livrar desse poder maligno, desse poder perseguidor. Leiam Daniel capítulo 3 com Apocalipse 13. Vocês vão entender que são a mesma coisa. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre em seus corações.